paz do Senhor. Irei deixar um breve assunto aqui sobre Moisés, o amigo de Deus. Está escrito no Êxodo capítulo 33, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Êxodo capítulo 33, verso 11. Quantos amigos você tem? Só uma pergunta. Não quero te deixar em crise, mas será difícil contar nos dedos quantos amigos verdadeiros nós temos em nossas vidas. Nós temos muitos colegas, pessoas se aproximaram de nós por causa do ambiente ao qual estamos inseridos, escolas, trabalho, comunidade e atividades que praticamos, até mesmo relacionamentos. Esses relacionamentos tendem a se esfriar e até mesmo perder totalmente o vínculo quando, por diversos motivos, mudamos nossa rota de convivência. O que é um amigo? Confira na íntegra. O amigo é aquele que dá a conhecer os segredos mais profundos de nosso coração. Jesus vai revelar a seus discípulos que não quer ter com eles um relacionamento de servos, mas de amigos. Já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que faz o seu senhor. E eu chamo-os amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. João 15:15. O amigo é aquele que não temos medo de abrir nossos corações, que não temos medo de contar nossos segredos, que confiamos e temos prazer de estar pelo simples fato do outro existir. Deus criou o homem para se relacionar com ele. Vemos no jardim do Éden que Deus todos os dias passeava no jardim do Éden para conversar com Adão. Eles eram amigos até que o pecado quebrou a comunhão de amizade. Então o pecado, ele chega a quebrar a comunhão de amizade. E este pecado quebra, na verdade, também a comunhão da confiança, não somente apenas da amizade, mas também quebra a comunhão da confiança. Quando Adão pecou, ele começou a ter medo de Deus, e vendo Deus que o chamava, ele se escondeu. Está escrito isso no livro do Gênesis capítulo 3. Então, o pecado, ele quebra a comunhão de amizade, e a comunhão também a comunhão de amizade. Não é verdade? Desde então, Deus, em toda a história da salvação, procurou e procura não servo, mas amigos. Homens e mulheres que se aproximaram ou que se aproximam de Deus, se tornam íntimos para conhecerem os seus planos e viverem suas promessas. Hoje em dia muitas pessoas falam de Deus, mas não procuram, ou são poucas as pessoas que falam com Deus. Falar de Deus, até mesmo um ateu fala. Os espíritas falam de Deus, os gnósticos ou os agnósticos, céticos, macumbeiros, políticos, atores da Globo ou de outras redes sociais. A maioria dessas pessoas se referem a Deus como um conceito, uma matéria ou teoria. Prova é que são muitas as definições dadas a Deus, arquitetos do universo, energias cósmicas, Pai, castigador, iluminado, mas poucos realmente conhecem o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus amor, amigo fiel, rocha inabalável, refúgio seguro, Pai amoroso. Isso explica o porquê Deus, ou porquê temos tanta dificuldade
para orar. Como é difícil ficar perto de alguém que você não conhece. O inferno nada mais é do que um cessar eternamente. O conhecimento de Deus, ao passo que o céu será o oposto, um eterno conhecimento de Deus. O autor Santo Agostinho, da Igreja Católica, dizia: te conhecer mais para te amar mais, e te amando mais, te conhecer melhor. Quanto mais nós o mergulharmos nesse relacionamento de conhecimento, mais seremos felizes, curados, transformados, mais seremos preenchidos desse profundo vazio que tem levado muitos jovens às drogas, para uma vida fútil de prazeres que se resume a uma final de semana e, em casos extremos, ao suicídio. A oração torna o impossível possível, aquilo que é difícil fácil. É impossível que caia em pecado um homem que tem vida de oração. Você quer também, como Moisés, se tornar um amigo de Deus? Se sim, quero lhe apresentar alguns elementos que aprendemos com Moisés, o amigo de Deus. A tenda do encontro, em Êxodo capítulo 33, verso 7 ao 11, Moisés levantou a tenda, montou fora, a certa distância do acampamento, chamou a tenda do encontro. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor, saia até a tenda do encontro, fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia à tenda, o povo todo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda. Segundo Moisés, com os olhos até ele entrar. Seguindo Moisés, com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada. Enquanto o Senhor falava com Moisés, ao ver a coluna de nuvem parada, à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria barraca. O Senhor falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava para o acampamento, mas seus ajudantes, jovem Josué, filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Então, esse é o segredo, é nós não nos afastarmos do interior da tenda ou do interior do tabernáculo. Primeiro, Moisés levantou a tenda. Quem montava? Josué. Não o próprio Moisés, mesmo tendo um exército à sua volta. Moisés montou sua própria tenda. A tenda de Moisés era só dele. Ela representava a intimidade de Moisés com Deus. Então você tem que ter a sua própria tenda. Você precisa ter o seu próprio lugar de intimidade com Deus. Quem constrói a nossa vida espiritual não é meu coordenador, meu colega, ou mais eu mesmo. Não é minha esposa, não é meus filhos que constroem o meu lugar espiritual, meu lugar de intimidade. Não é meus pais, não é minha mãe, não é meus colegas, não. Quem constrói o meu lugar espiritual, meu lugar de intimidade é eu mesmo. Você já construiu a sua tenda? Você já construiu o seu lugar de espiritualidade? Para construir uma vida de oração, precisamos praticar alguns elementos. Qual o primeiro elemento? Precisamos estabelecer um lugar apropriado e fixo para oração ou para orar. Você precisa preparar um ambiente. Segundo, precisamos deixar para trás o que pode nos atrapalhar, ou seja, ressentimento, passado, lembrança. Precisa deixar, largar de mão. 3, comece lendo um trecho das Sagradas Escrituras, um trecho da Bíblia, uma passagem,
Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Então, você precisa ter esse espaço, esse ambiente espiritual. Quarto, invoque a presença do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, ele nos diz, ele vem em socorro de nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém orar. 5, conte seu dia, suas preocupações, interceda pelas situações, família, problemas e sonhos. Então, você precisa marcar um ambiente, marcar um espaço de cada situação e necessidade que você deseja para formar o seu ambiente espiritual, o seu ambiente de intimidade espiritual. 6, não tenha pressa para acabar a oração e nem fique preso ao relógio. Então, muitos não fazem um ambiente espiritual porque, na verdade, ficam apressados ou cansam ou não têm intimidade para ter essa parte ambiental espiritual. Muitos não têm, muitas das vezes, paciência. 7, ore todos os dias. Moisés levantava sua tenda todos os dias. Tenho que começar a compreender que o amigo de Deus é aquele que não passa um dia sem conversar com ele. As amizades não nascem prontas, são construídas em momento de relacionamento. Então, se quer se relacionar com alguém, precisa estar sempre conversando, tendo intimidade com aquela pessoa. Se você não tiver uma intimidade com tal pessoa, não vai se formar um elo de amizade, um elo de intimidade. Assim era Moisés com Deus. Se você quer ter uma intimidade espiritual, ter um quarto de guerra espiritual, então tenha intimidade com Deus, com as suas sagradas escrituras, oração, jejum e consagração. Eu preciso fazer com que as disciplinas espirituais, ou seja, nós precisamos fazer com que as disciplinas espirituais sejam um costume diário, muito em nossas vidas. Muitos não têm mais esse costume diário de estar orando, esse hábito de estar orando. É por isso que muitas das vezes nas igrejas as pessoas não amam mais orar. As pessoas não amam mais estar orando, tendo aquela intimidade na oração. Porque a oração, antes de tudo, é uma conquista. Então a motivação nos leva a começar, mas o hábito nos leva a continuar. Muitas vezes não conseguimos orar em grupo porque não excitamos diariamente esta parte na oração pessoal. É por isso que muitos não têm o hábito de orar, muitos não têm o hábito mais de ter aquela intimidade na busca. Segundo aqui, ele montava a tenda fora do acampamento. Existem duas tendas, a tenda da comunidade e a tenda do Moisés. A tenda da comunidade e a tenda de Moisés. Existem dois tipos de oração: a oração comunitária e a oração pessoal. A oração comunitária é a oração pessoal, mas a oração comunitária não substitui a oração pessoal. A oração pessoal é a oração que entramos na tenda a sós para falar unicamente com Deus. Deixamos de lado o celular, os amigos e apenas voltamos nossos corações para Deus. Esta é a oração pessoal, onde nós largamos tudo, deixamos de lado tudo. Meio de comunicação, meio de telecomunicação, amigos, amizade, tudo que nos tira a intimidade de nós para com Deus. Essa é a oração pessoal. A oração é uma necessidade vital, ou seja, se pararmos de orar, morremos. A
para a vida espiritual. Se pararmos por um momento de orar, morremos espiritualmente. Essa oração, antes de tudo, é a oração pessoal. A oração comunitária deve ser uma extensão da oração pessoal. Para isso, precisamos compreender uma lei clara da vida. Para dizer sim para Deus, precisamos dizer não para muitas coisas. É verdade. Nós queremos montar um quarto de guerra, uma intimidade espiritual com Deus, precisamos deixar de mão certas situações. Terceiro, quando Moisés entrava na tenda, a glória de Deus descia. Isso está no versículo 9 do capítulo 33 de Êxodo. Essa nuvem era a presença do Espírito Santo que descia. A oração atrai a glória de Deus em nossas vidas. Lucas 3, 21 e 22. Enquanto todo o povo era batizado e Jesus estava em oração, o céu se abriu e uma pomba desceu sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado. Olha que intimidade. Porque só Jesus ouviu a voz do Pai, o chamando de filho amado. Sabe por quê? Porque só ele estava em oração. Então entendemos aqui que quando nós estamos em oração, só nós vemos, só nós ouvimos, só nós sentimos. Quando o homem e a mulher não estão nesta mesma patamar, ou nessa mesma qualidade em oração, ele não vai ter a mesma intimidade que você, ele não vai ter a mesma intimidade que eu, ele não vai ter a mesma intimidade que nós. Então, só Jesus ouviu a voz do Pai. Só Jesus ouviu a voz, porque só ele estava em oração. Quarto, na comunidade vão existir dois tipos de cristão. Na comunidade, ou na igreja, ou no ambiente, vai existir dois tipos de cristão, ou dois tipos de pessoa. Isso aqui é muito forte, igreja, né? Olha que tremendo. E acontecia, no capítulo 33 de Êxodo, verso 8, e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. Então, na comunidade vão existir dois tipos de cristão. Existia dois grupos: os que experimentavam a glória de Deus e o grupo daqueles que viam a glória de Deus na vida de Moisés. Daqueles que experimentavam, daqueles que faziam parte e daqueles que só viam a glória de Deus em Moisés. Sempre nos questionamos por que Deus usa tanto algumas pessoas e outras não. Por que Deus só usava Moisés no meio de milhares de judeus? Por quê? A pergunta era essa. Existia um segredo na vida de Moisés. E qual era? A nossa pergunta é essa. E qual era? O segredo era bem claro. Moisés tinha uma vida de oração. Era só essa. Moisés tinha uma vida de oração. Esse era o segredo para Deus manifestar o seu poder, a sua glória, por meio da vida de Moisés. Enquanto você não começar a sua vida de intimidade com Deus, você sempre ficará vendo Deus usar os outros e nunca você. E é verdade, queridos, quando nós só dependemos dos outros e não de Deus, nós só vamos ver Deus usando a quem tem intimidade com Deus. Isso aqui é forte. Quando quero falar algo para você nessa hora. E é bom ver como Deus usa nossos irmãos de comunidade. Mas nada se compara a ser usado por Ele. Imagine, é bom nós vermos pessoas ser usadas. Mas o bom mesmo, irmão, é ser usado por Deus e experimentar seu poder e sua glória.
respondendo nossas orações. Isso é muito bom. É bom nós vermos e ouvirmos e vermos Deus usando vidas de pessoa, mas o bom mesmo é Deus nos usando. Isso é forte. Se ainda não temos tanta intimidade com Deus, na oração podemos aprender com aqueles que são mais experientes com Jesus. Versículo 11 do capítulo 33. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué nunca se afastava da tenda. Adivinha quem assumiu o lugar de Moisés depois de sua morte? O cara que ficava na tenda e nunca se afastava dela. Então, se você quer, na verdade, ser sucessor de alguém, ou promover o lugar, ou se promover no lugar de outro que deixou, então você precisa estar no lugar de intimidade, precisa estar na tenda do testemunho, na tenda da intimidade. Com quem Deus vai contar? Com quem Deus vai contar? Deus vai contar com quem o busca. Josué, filho de Num, trilhou os mesmos caminhos de Moisés. Por isso ele foi além de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, mas a terra prometida foi conquistada pela liderança de Josué. Então, se você ainda não foi usado por Deus ou experimentou seu poder na vida de oração, perseverem que logo chegará a sua hora. Quem quer contar com você, basta que você se torne seu amigo. Você quer ter, aleluia, uma intimidade com Deus e ser amigo dele? Então permaneça na tenda do testemunho. Não se afaste da tenda do testemunho. Essa é a mensagem para a sua vida nesta hora. Essa mensagem, quem vos fala é o pastor José Kadosh. Que Deus em Cristo vos abençoe mais.